Estamos juntos a partir de agora em mais uma edição do 5 Minutos de Fama especial Big Brother Brasil. Olha, no programa de hoje a gente vai falar sobre a eliminação polêmica do Patrick Barbosa, ele que teve uma participação bastante conturbada lá no confinamento. A gente vai explicar tudo direitinho aqui. Vamos falar também sobre a Casa de Vidro que chegou ao final e o público escolheu o casal que vai entrar no confinamento lá junto com os outros participantes, junto com o Grupo Pipoca e o Grupo Camarote. Aliás, eu acho que já não tá nem mais existindo o Grupo Pipoca e Camarote, né? Agora, como o próprio Thiago Leifert falou, são meninos contra meninas. Será? A gente vai ver tudo isso e temos também o meu arquivo BBB com mais uma memória, mais um resgate cheio de aventura dessa minha passagem pelos bastidores do reality que eu gosto tanto. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho na sequência, logo depois da vinheta. Não sai daí não. E foi com 80,27% dos votos que o ginasta Patrick Barbosa deixou o confinamento do Big Brother Brasil 20. Ele foi o segundo eliminado dessa edição, lembrando aí que o primeiro foi o Lucas Chumbo e agora o Patrick Barbosa. Como eu disse em ocasiões anteriores, na minha opinião, o Patrick nunca foi o vilão dessa edição. Eu acho que ele teve muitos erros durante a passagem dele, que foi muito conturbada pela casa do BBB. Eu acho que ele errou muitas vezes, ele errou muito nas companhias, mas eu acho que ele estava um pouco longe de ser o vilão. Aqui fora, né, principalmente nas redes sociais, o Patrick foi bastante apontado como vilão, bastante apontado como o grande malvado, porque ele teve aí 2 episódios que foram considerados pelo grande público como assédio, né? O primeiro foi com a Bianca Andrade, né, que a gente lembra aí quando ele chegou a encostar muito próximo aos seios dela. Ela, em conversa até mesmo no confessionário, disse que não se sentiu incomodada com aquilo, que se tratava de uma brincadeira, etc, etc. Depois teve um outro episódio onde o Patrick se esfregou ali, ficou um pouco mais perto, roçando, né, se é que a gente pode dizer assim, a genitália dele na Flyslane, e que também o público aqui fora condenou isso e classificou como assédio sexual. Tanto que, nesta sexta-feira, o Patrick vai depor na delegacia, ele vai até a Polícia Civil para poder depor em relação a esse caso de assédio, né? Esse apontamento de assédio, vai contar a versão dele e a gente vai trazer aqui nos 5 minutos todo o andamento dessa história. Mas voltando a falar aí do paredão, como eu disse, o Patrick jogou muito mal. Eu acho que ele meteu um pouco os pés pelas mãos, ele se confundiu bastante e essa eliminação dele só veio a reforçar, na minha opinião, a popularidade do Babu e do Pyong. Para vocês terem uma ideia, o Hudson, que ficou em segundo lugar, ele ficou com 18,63%, o Pyong com 0,66% dos votos do público, foi um paredão quádruplo, e o Babu em último lugar com 0,44%. Então o Babu tá com uma trajetória muito boa dentro do programa. Eu acho que ele é um grande merecedor, né? Se as pessoas começarem a levar em conta novamente essa questão de merecer o prêmio, de mais necessitado, assim, que está mais precisando, né, desse dinheiro. Ele é um pai de família, morador de comunidade, é um ator que rala pra caramba, então assim, ele tem todos os adjetivos, né? Tem todas assim as condições que levam a ele a ser um dos merecedores desse prêmio milionário do BBB. Bom, a eliminação do Patrick foi a eliminação mais emocionante, né? A primeira do Lucas Chumbo não foi tão emocionante assim, a gente comentou aqui no programa, mas essa eliminação do Patrick chegou a rolar uma lagrimazinha no cantinho do olho. Todo mundo na casa foi pego de surpresa, todo mundo se assustou bastante, até porque as pessoas estavam achando ali, os participantes, que o Adson iria sair. Tava todo mundo muito confiante na eliminação do Adson e acabou quem saiu foi o Patrick. Mas falando até sobre essa questão, né, da saída, desse momento triste, porque toda eliminação a gente sabe que é um momento muito difícil para quem sai e muito mais para quem fica, porque a partir dali o jogo passa a se definir novamente. Mas a gente destaca aí o Pyong, né, como o Pyong se emocionou, como o Pyong chegou ao extremo da emoção, ele que indicou o Patrick para o paredão, né, depois de uma prova, e eu acho que ele ficou assim bastante sensibilizado com tudo aquilo. Eu acho que ele se sentiu um pouco até culpado e ele indicou o Patrick e o Patrick saiu, e agora na final, na eliminação, ele chorou bastante, ele teve uma crise muito grande de choro. Mas o que eu também gostaria de destacar aqui foi o comportamento do Adson,
porque ele, como o segundo mais votado e como o preferido da casa para deixar o confinamento, né, assim que ele recebeu a notícia de que ele não havia sido eliminado, ele foi para a parte externa da casa, ele chorou bastante, ele agradeceu a mãe, disse que estava com muita saudade dos filhos, da mãe também, e foi um momento assim também de bastante sensibilidade. Eu acho que ele mostrou aí um outro lado dele que a gente até então, no decorrer do programa, não tinha percebido, não tinha visto. E achei também um outro momento legal, que assim que o Patrick saiu, a Bianca chegou pro Adson e falou assim: olha, você agora está recebendo uma segunda chance, aproveita ela, faz diferente. Então eu acho que esse jogo aí do Adson pode mudar sim, e quem sabe até a gente não percebe que ele também não era lá o grande vilão, porque eu acho que existe uma diferença muito grande entre a vilania, né, e a tirania, vamos dizer assim. Então eu acho que o cara pode ser vilão, mas não ser tirano. O cara pode ser tirano e não ser vilão. E eu acho que tem gente ali até que mistura um pouco disso tudo. Mas no decorrer do programa a gente vai perceber direitinho aí quem é quem dentro dessa história. Então, só pra gente encerrar essa questão do paredão aí, da eliminação do Patrick, foi um momento muito importante, um momento decisivo no jogo. A partir de agora o jogo vai tomar novos rumos, até mesmo eu acho que o comportamento do Pyong dentro da casa vai mudar bastante. Eu acho que ele é uma peça fundamental dentro do jogo nesse momento, vai mudar, e a gente acredita que agora nessa próxima semana, e vai passar tudo muito rápido, né, porque daqui a pouquinho já tem as provas de novo, daqui a pouquinho já tem líder e tudo mais. Então assim, a gente precisa ficar atento para nossa torcida, para a gente não ir para a internet e começar a falar um monte de coisa, apontar erros de outras pessoas, né, apontar defeitos. Eu acho que o objetivo do reality é a gente acompanhar de uma forma natural, de uma forma saudável. Eu sempre falo isso aqui. Não vamos para a internet brigar, não vamos tomar partido, não vamos levantar bandeiras agressivas. Vamos sim discutir sobre o participante, sobre o comportamento, isso tudo dentro dessa atmosfera utópica que é o jogo. Apesar de ser um reality show, a gente está falando de vida real, de pessoas reais, a gente precisa também olhar um pouco com olhos mais lúdicos, né, e perceber que, como eu sempre falo, o Big Brother Brasil ou qualquer outro reality que comece aí nesse horário nobre, né, nada mais é do que uma grande continuação da novela das 9, da novela principal. Então assim, eu acho que vale a pena a gente ficar atento para a gente definir a nossa torcida com consciência, a gente definir a nossa torcida com razão e principalmente com propriedade naquilo que está realmente acontecendo dentro da casa. Também no programa de eliminação nós ficamos conhecendo o casal que foi escolhido pelo público para entrar na casa do Big Brother Brasil, o casal lá da Casa de Vidro, né? Eu tô falando da Ive e do Daniel. A Ive foi escolhida pelo público com 61,45% dos votos e o Daniel com 58,83%. Olha, desde o começo eu já tinha cantado essa pedra, já tinha conversado até mesmo com colegas jornalistas, né, que cobrem o Big Brother, que estão por dentro de tudo, a respeito desses dois, né? Porque eu acho que quando você tá na Casa de Vidro, eu que já tive experiência de todas as outras edições, de ter participado, de ter feito a cobertura, ter ficado lá em tempo integral, eu visitei a primeira Casa de Vidro, né? Então assim, quando o participante ele está ali dentro da Casa de Vidro, é tudo uma grande brincadeira e é tudo muito movido a uma super motivação. Então, você tem que ter um comportamento quase que meio que exagerado, como foi o do Daniel, aos olhos de muitas pessoas, de muitos críticos, mas eu acho que esse comportamento é o certo dentro da Casa de Vidro. A gente sabe que aquilo ali é uma jaula, é um local de total exposição, porque o cenário é colocado no meio de um shopping, né, onde tem movimentação e tudo mais. Então, assim, o participante ele precisa estar ativo o tempo todo, ele precisa conquistar o público, e o Daniel e a Ive fizeram isso muito bem. Olha, pouco tempo antes deles receberem a notícia que, né, da escolha do público, receberia a notícia do casal que entraria na casa do BBB, a nossa equipe esteve lá na Casa de Vidro e registramos alguns momentos bem legais deles dentro da casa, algumas fotos, né, como vocês estão vendo aí, momento de descontração, momento de tensão também, foi logo depois do jantar, eles tiveram um jantar. Então assim, eu queria trazer aqui para vocês um vídeo que mesmo sem som, dá pra gente entender aí pela legenda, que o Daniel gravou para mim. O Daniel, que eu já tinha declarado antes a minha torcida por ele, e ele mandou essa mensagem. Dá só uma olhada.
Muito legal. E eu já tinha declarado a minha torcida abertamente pro Daniel, que eu acho que ele é um cara que tem o perfil de participante do Big Brother. É um cara que eu acho que vai dar um gás novo na casa, vai dar uma levantada ali, né, nessa bola do pessoal que vai ficar um pouco murcha agora com a saída do Patrickx. Então acho que o Daniel ele vem para trazer novos ares, para possibilitar um recomeço. E assim, quem percebeu na própria edição que foi ao ar na Globo, viu aí que o Daniel ele tem um irmão gêmeo, e esse irmão gêmeo dele pode ser muito bem aproveitado pela direção do BBB, né? Todo mundo lembra que já tivemos aí casos anteriores de gêmeos entrando no confinamento e confundindo todo mundo, e isso é muito legal. Então, quem sabe até esse artifício, né, não seja utilizado, né, em prol de um jogo mais movimentado, de um jogo mais dinâmico, ainda que eu acredite que esse jogo já esteja aí muito bem encaminhado, bem diferente da edição passada, que foi aquela edição que foi um super fiasco. Mas falando da Casa de Vidro, pra gente encerrar, já que a Casa de Vidro já terminou, a gente percebeu que nessa edição, que tinha tudo para ser assim, a grande Casa de Vidro, né? Teve muito pouco público, foram poucas as pessoas, não teve aquele assédio como das vezes anteriores, o número foi bastante reduzido, o espaço também das instalações foi bastante reduzido. E uma outra coisa que eu percebi é que nos veículos de comunicação, né, nos sites e nos próprios canais que cobrem isso no YouTube, enfim, nas várias plataformas, eu vi pouca informação em relação à Casa de Vidro, pouca cobertura, pouca divulgação, mas no sentido assim de assuntos que possam render. Foi tudo uma cobertura tão fria e isso me assustou um pouco, porque das vezes anteriores que eu cobri, eu não sei até se na época a concorrência era muito maior, mas assim, das vezes anteriores tinha mais assunto, rendia mais a Casa de Vidro, a gente tinha polêmicas acontecendo, a gente teve familiares, a gente teve casal que foi irmão e parente, polêmica, enfim, um monte de coisa que a gente fez render, né, o evento Casa de Vidro. E eu não vi isso, achei a cobertura não foi nem morna, foi muito fria, até mesmo por conta do próprio G-Show, né, que é o veículo oficial de entretenimento da Globo atualmente, o veículo de internet. Achei tudo muito estranho, muito frio, não sei se esse era o objetivo, mas se assim, falando de uma edição comemorativa de 20 anos, eu acho que poderiam ter dado um destaque maior. Inclusive, dentro do próprio programa, o próprio Thiago Leifert, as entradas eram bem frias, eram bem assim estranhas. O próprio anúncio também do casal vencedor foi uma coisa assim muito mecânica. Eu não senti muito tempero dentro da Casa de Vidro. Mas sem dúvidas, a Casa de Vidro é um projeto bem interessante, é um projeto que, como eu disse, eu acompanhei de perto nas outras edições, e é assim um projeto desafiador, porque a pessoa está exposta ali o tempo todo, a pessoa tá na vitrine mesmo, tá na jaula. Então, gostaria de parabenizar mais uma vez ao Daniel, que vestiu a camisa da Casa de Vidro. Eu acho que ele foi aí em segundo lugar, óbvio, na minha opinião, mas o Daniel, ele vestiu o personagem, ele vestiu o participante da Casa de Vidro e merece sim estar aí entre os finalistas dessa 20ª edição do BBB. Como eu disse na edição anterior, a cada novo Meu Arquivo BBB, a gente vai sortear um tema aqui na produção para eu poder resgatar histórias interessantes, né? E o tema sorteado, um pouco antes da gente começar a gravação, foi entrevista. Olha, de tema de entrevista, sim, eu tinha muitas histórias. Aliás, eu tenho muitas histórias de bastidores do BBB, histórias bem interessantes, mas para essa edição em especial, eu trouxe uma história que tem muita aventura. Essa história aconteceu no ano de 2009 e olha, claro que eu não vou dar os nomes aos bois aqui, mas a história foi mais ou menos o seguinte: a participante Priscila Pires, ela ficou em segundo lugar, né? Quem venceu foi o Max Porto, grande Max, meu amigo, meu parceiro, gente muito boa. E em segundo lugar ficou a Priscila Pires, que também é uma grande amiga, gosto muito dela, a gente criou assim um laço de amizade bem bacana e bem verdadeiro. Bom, então assim, a Priscila saiu lá dos estúdios Globo, né? Com a malinha dela e tudo mais, foi pro hotel e a gente sempre cobria o entrevistado, o participante fazendo entrevistas lá nos estúdios Globo e saía também seguindo ele até o hotel, era sempre o mesmo hotel. E assim, não tinha tanto assédio, né? Naquela época ainda era tudo assim muito reservado, mas tinha, claro, que os concorrentes estavam ali querendo também pegar um furo. Pois bem,
saímos dos Estúdios Globo, fomos pro hotel, e lá no hotel tinham muitos seguranças, era uma época que era tudo muito blindado. Por quê? Porque no dia seguinte, os participantes, ainda mais que eram os vencedores, eles estariam ao vivo num chat da Globo.com. Então, assim, eles precisavam se resguardar, não podiam dar nenhum tipo de entrevista, porque tudo deveria ser falado no dia seguinte, nesse chat que se chamava até Maratona de Chat, né? Era um dia todo dos participantes conversando na internet, era uma loucura. Mas eu, com o meu crachá, sem saber de nada, entrei no hotel e já conhecendo a assessoria, a produção da Priscila, né, com um contato prévio, fui até o quarto dela, fizemos uma matéria bem legal. Vocês estão vendo aí as fotos, a Priscila desarrumando a mala, a Priscila mostrando pra gente o que ela tinha levado pra casa, o que ela tinha trazido do confinamento aqui pro mundo de fora, pro mundo exterior, pro mundo real. Mostramos todos os bastidores dessa chegada dela, dessa primeira noite dela no hotel. Fizemos uma entrevista bem legal, acabou a entrevista, eu cumprimentei os seguranças, cumprimentei o pessoal, fui embora, bati a minha matéria, né, que era pro site Ego na época, e aí no dia seguinte de manhã, bem cedo, eu começo a receber um monte de ligações, um monte de telefonemas dos meus editores querendo saber o que tinha acontecido, porque a diretora do chat, da Maratona de Chat, havia lido a minha matéria, que foi uma matéria muito legal, uma matéria até que ficou em destaque na página principal da Globo.com, como sempre ficava, né, a modéstia à parte. Então essa diretora queria saber quem é que tinha furado o bloqueio dos seguranças para fazer essa entrevista, porque não podia fazer, enfim, foi a maior confusão, briga de cachorro grande, e essa conversa, essa discussão toda aí em relação à minha matéria chegou até o Boninho, e o Boninho entrou em contato com a minha editora na época, uma editora muito gente boa, muito parceira, que brigou pela minha matéria, porque não havia nenhum documento, não havia nenhum comunicado informando esse tipo de privacidade, esse tipo de blindagem com o participante, uma vez que ele já tinha sido eliminado, já tinha saído da casa, né, ganhando ou não, enfim. Resumo da história toda. Ficou essa confusão toda enquanto eles estavam discutindo. A matéria estava gerando muito clique, porque foi uma matéria bem legal, e no final das contas rimos todos juntos disso tudo, porque eram grandes parceiros. A diretora da Maratona do Chat, uma pessoa assim formidável, né? A minha editora também, uma pessoa formidável, e claro que isso tudo não passou de um grande mal entendido. Mas olha, que realmente foi um momento de aventura, né? Eu ter entrado ali naquele hotel, ter feito a entrevista, passado pelos seguranças, mesmo sem saber que não era, que era proibido, né? Lá estava eu, né, com o meu caderninho, com o meu gravadorzinho e tudo, e eu acho que isso tudo faz parte de uma série de memórias muito legais que eu tenho dos bastidores do Big Brother Brasil. O 5 Minutos de Fama especial Big Brother Brasil está chegando ao fim. Mas olha, eu quero agradecer a sua parceria, a sua audiência, quero agradecer por você aí do outro lado estar acompanhando sempre a nossa programação. São muitas as mensagens bacanas que eu recebo, são muitas mensagens de carinho, as mensagens de motivação, que é muito importante, porque se você aí do outro lado não está gostando do nosso conteúdo, ou se você está gostando, a gente precisa saber, e essa troca é sempre muito importante. Então, muito obrigado por você que assiste ao nosso conteúdo, muito obrigado a você que assiste aos nossos programas, e olha, como eu sempre digo, sem você aí do outro lado, a gente não teria absolutamente nada do lado de cá, tá certo? Lembrando que toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado com o nosso programa aqui para falar sobre os bastidores do reality, para falar sobre o eliminado da semana, e participa com a gente, manda e-mail, manda direct para mim no Instagram, enfim, o canal é livre, o canal é aberto para você falar o que você quiser. Bom, a gente vai ficando por aqui e eu volto na semana que vem com muito mais 5 Minutos de Fama, especial Big Brother Brasil. Até lá!